Bom dia, meus irmãos. É uma imensa satisfação poder estar aqui esta manhã com os irmãos, conhecendo mais uma parcela daqueles que um dia irão morar com o Senhor na glória, para todo sempre. E confesso aos irmãos que, quando a gente vê pela internet a igreja, há algum tempo eu já vim aqui nessa igreja, mas agora a gente começa a ver com mais detalhes, e a gente não percebe como a igreja é bonita, como essa parcela do povo de Deus é bonita. Que Deus esteja falando aos nossos corações esta manhã, que a paz do nosso Deus, que excede todo o entendimento, esteja com todos nós. Nós fomos convidados para estar aqui esta manhã e nós agradecemos o conselho dessa igreja, agradecemos também a pessoa do pastor Márcio também, que se encontra enfermo, e nós também estávamos no início de janeiro, logo no início de janeiro, pegamos também a Covid, e até hoje ela nos deixa com algumas sequelas, de algumas tosses que às vezes nos ataca um pouquinho, mas o Senhor tem sido bom para conosco. Então eu agradeço muito ao pastor da igreja, ao conselho da igreja. Eu quero apresentar minha esposa, não poderia deixar, Eu costumo, em casa eu falo para ela, eu chamo todos os dias, minha rainha, Lindonete, o nome dela, mais conhecida como Nete, todo mundo chama ela de Nete, e tem sido a minha companheira, tem sido a minha ajudadora, tem sido aquela que tem administrado o meu lar, tem sido uma bênção na minha vida. Lindonete, o nome dela. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Êxodo. Êxodo no capítulo 15. Êxodo, capítulo 15, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e de ouvir os seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar mais uma vez? Bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus, por esta localidade, ó Deus, que nos recebe com carinho. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus, pela bênção deste dia, Senhor Deus, porque o Senhor tem preservado o seu povo, o Senhor tem estado conosco. Ó Senhor, em nome de Jesus, desvenda os nossos olhos para que possamos, ó Deus, contemplar as maravilhas da tua lei. Que apesar de mim, ó Deus, a tua palavra seja, ó Deus, explanada com fidelidade. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.
Tem uma história, talvez uma fábula, mas que fala muito, tem muitos ensinamentos, que certa manhã um agricultor saiu para fazer seus afazeres, né? E diante da sua enxada, cavando, capinando, o sol batendo, sol quente no rosto, queimando o seu rosto. Ele, muito simples, ele em determinado momento, ele para, apoia-se na sua enxada, ele contempla a rodovia que passava próximo da sua casa, da sua localidade, do seu terreno. Ele, ao longe, ele vê um ônibus subindo muito devagar, numa determinada colina. Aí ele pensa assim, como deve ser bom. Como seria bom se eu pudesse ser o motorista daquele ônibus, trabalhando todos os dias sentado, sem estar debaixo desse sol que queima a minha pele. Como deve ser bom, e ainda ter um rádio para ouvir durante a caminhada. Como deveria de ser boa aquela vida. Em determinado momento, aquele ônibus é ultrapassado por um carro, e o motorista daquele ônibus, ele olha aquele carro passando, aquele carro de luxo, com o seu proprietário no banco de trás, com um motorista particular, e o motorista do ônibus fala assim, como deve ser bom aquela vida daquele homem. Sentado ali no ar-condicionado, sem grandes preocupações. Posso ver que ele tem uma situação financeira. E ele começa a pensar durante a sua viagem como deveria ser boa aquela vida daquele homem. E aquele homem sentado no banco de trás do carro, ele chega e começa a pensar na sua vida, tudo que ele tinha construído, tudo que ele tinha feito. E ele diz assim, que vontade que eu tenho de jogar isso tudo para o alto. Que vontade que eu tenho de não estar mais preocupado com aquelas reuniões intermináveis, com as contas a pagar, com o salário de funcionário, com a concorrência. Tantas preocupações que eu tenho. Ele fecha o seu notebook, olha para fora e vê aquele homem lá no campo, apoiado na sua enxada. Ele fala assim, como eu gostaria de um dia poder ter um pedacinho de terra. Como eu gostaria de poder pisar no chão, de sentir o sol queimando a minha pele. Aquela vida deve ser muito boa. Como eu gostaria de ter aquela vida. Os irmãos compreendem que a história que nós lemos é uma história que fala de contentamento. É uma história que fala de murmuração. E é uma história que fala de redenção. Quantas vezes na vida nós temos tantas coisas e queremos cada vez mais, nunca estamos satisfeitos com aquilo que nós temos. Lembro-me das palavras do apóstolo Paulo, que no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 11, ele diz assim, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Compreendem isso, queridos? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu quero convidar você esta manhã para nós caminharmos com o povo de Israel que saía do Egito, estava no deserto de Sur caminhando, para que a gente possa entender um pouco do contexto dessa história. O povo de Israel tinha acabado de ser liberto da escravidão do Egito. O povo de Israel tinha acabado de ver maravilhas que o Senhor tinha feito no meio deles. E uma mensagem anterior, nós vimos o cântico de Miriam, e um pouquinho mais atrás o cântico de Moisés, tudo isso celebrando tudo que o Senhor tinha feito para com o seu povo, tinha o tirado do Egito com mão poderosa, as maravilhas
que nós podemos hoje ler na palavra do Senhor, podemos constatar que este Deus é um Deus tremendo. E a proposta para a nossa mensagem nesta manhã é mostrar que Deus se faz presente na história, conduzindo o seu povo para a redenção. Para tanto, nós abordaremos o texto com o seguinte tema: Mara, muito mais que águas amargas. E o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com os irmãos nesta manhã, na realidade, se trata de um questionamento. Do que é que essa história está falando? O que é que ela ensina para nós? A questão é que gerou um conflito. Durante 3 dias de caminhada pelo deserto, eles precisavam de água. Não era só uma questão de estar com sede, era uma questão de sobrevivência. Eles precisavam de água e eles chegaram a um determinado local que eles viram que tinha água. Possivelmente o coração deles se alegraram. Encontramos água. Talvez muitos pensaram assim: os nossos problemas acabaram. Tem água lá. Porém, a palavra de Deus diz que quando eles foram beber daquela água, eles viram que aquela água era amarga. E eles não podiam beber daquela água, por ser amarga, era intragável. O ser humano pode passar vários dias sem comer, mas sem água, na média, em torno de 3 dias aproximadamente. E era isso que eles estavam completando, porque eles saíram do Egito, possivelmente levaram uma reserva de água, mas depois passaram lá pelo Mar Vermelho e não encontraram mais água. Viram tudo aquilo acontecendo, atravessaram o Mar Vermelho, caminharam e a água foi se acabando, a água acabou. E nós podemos verificar que quando eles encontram água, aquele alívio foi um alívio momentâneo, foi um alívio que, quando eles provam a água e veem que não conseguem beber aquela água, eles começam a murmurar. Eles começam a murmurar contra Moisés. Moisés, o que beberemos? Como é que vai ser, Moisés? As nossas crianças estão chorando, os nossos velhos estão desidratados, todos nós temos sede. O que havemos de beber? E então, eles murmuram. E a palavra de Deus diz o quê? O que Moisés fez? Ele clamou ao Senhor. E aqui vai um primeiro aprendizado desta mensagem. Quando as coisas difíceis acontecerem, quando a gente olhar para determinadas situações e verificar que não há saída para nós, não façamos como o povo de Israel fez naquele primeiro momento, de murmurar. Mas sim, a exemplo de Moisés, o que nós devemos fazer, o que a palavra de Deus diz aqui? Então Moisés, no versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor. Moisés não murmurou. Moisés sabia quem poderia resolver o problema do povo. E o Senhor responde a Moisés e diz o que ele tem que fazer naquele momento. A palavra de Deus diz que o Senhor mostra a Moisés, na nossa versão aqui ele fala de uma árvore, em outras versões fala de um pedaço de madeira, que alguns autores até consideram que poderia ser o próprio cajado de Moisés. Ele joga na água. Imaginem comigo, queridos. Aquele povo sem entender nada. A água amarga, eles murmurando. Mas Moisés, no seu íntimo, clama ao Senhor: Senhor, acuda-nos, porque perecemos. Senhor, o Senhor é o nosso refúgio. Só temos a Ti a quem recorrer.
O Senhor fala com Moisés, o povo ainda não entende nada. Talvez o povo não tenha ouvido. Provavelmente não ouviram o que o Senhor falou com Moisés. Moisés pega a madeira, o pedaço de árvore, a árvore, e joga nas águas. Podemos ouvir o barulho daquela árvore batendo na água. E o Senhor transforma aquela água. A água pode até mesmo resolver os nossos problemas imediatos. A sede física, naquele contexto de Israel. Mas logo em seguida nós verificamos aqui na palavra do Senhor que o Senhor dá algo mais àquele povo. E esse algo mais está aqui no versículo 25, que diz que o Senhor deu os seus estatutos e ensinamentos para o seu povo. A água saciava aquele momento, a sequidão, a morte que se apresentava naquele momento. Mas o Senhor, Ele dá também para o seu povo o quê? Estatutos, ensinamentos, a sua palavra. E aqui está um segredo, que na realidade não é um segredo, porque a Bíblia está cheia de relatos que quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós obedecemos a sua palavra, nós somos felizes. Nós encontramos paz. Nós encontramos a solução para aquele problema que todos nós tivemos um dia, de uma inimizade contra Deus. Não são as nossas emoções que devem nortear, que devem direcionar as nossas emoções. Não são essas dificuldades da vida que podem fazer isto. Não são as coisas momentâneas que acontecem todos os dias nas nossas vidas que vai determinar se somos felizes ou não. O que determina é a obra que o Senhor Deus planejou para a redenção do seu povo e nós fazemos parte deste povo do Senhor. Um segundo ponto que eu gostaria também de falar com os irmãos nesta manhã sobre esta mensagem é que há uma história maior a ser contada. Nós poderíamos ir embora daqui nesta manhã falando, olha, já entendi, eu já sei a história da água de Mara. Talvez alguns aqui não estivessem familiarizados com essa história. Isso é normal, porque a gente às vezes vê poucas pregações, às vezes, mas a água de Mara, ela tem muito a ensinar para nós. Ela tem uma história muito maior por trás dela mesma. Mas eu gostaria de ampliar um pouco mais essa questão da água. A água que supre as nossas necessidades, a água que nos conserva a vida. Mas a providência do Senhor é muito mais do que água. Nós podemos ver no relato de toda a palavra do Senhor que o Senhor sempre esteve cuidando do seu povo, sempre esteve providenciando tudo o que ele precisava. Foi assim com Adão e Eva, em Gênesis 1:29. Foi assim com a família de Noé, em Gênesis 9:3. Foi assim com essa história do povo saindo do Egito. O Senhor tem providenciou a água, e no capítulo seguinte também nós podemos verificar que o Senhor vai dar o maná, as codornizes. Então o Senhor tem providenciado, é o Deus da providência de nossas vidas desde o início dos tempos. E também no Novo Testamento, podemos ver Jesus Cristo diante de uma grande multidão, por mais de uma vez, multiplicando poucos elementos, pão e peixe, para alimentar aquela grande multidão. É sempre o Senhor agindo
através da sua misericórdia e por sua graça, para dar ao povo do Senhor o que ele precisa para sobreviver nos dias da dificuldade. E já também, em Apocalipse, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, no capítulo 7, do versículo 16 e 17. Apocalipse 7, 16 e 17. Apocalipse 7, 16 e 17. Eu quero que vocês leiam comigo, pode ser? Não sei se... Não, projetado não. Então, podemos todos juntos? Diz assim, versículo 16 e 17. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Queridos, eu não sei o que você tem passado. Eu não sei das dificuldades que você tem encontrado. Eu as tenho. Eu posso garantir a vocês que é o Senhor que tem nos sustentado. Às vezes eu olho para a minha vida e falo assim, Senhor, se não for o Senhor que estivesse comigo, como diz o salmista, os meus inimigos já teriam me engolido vivo. Se não fosse o Senhor que estivesse comigo, ao meu lado, me sustentando a minha família, eu seria o mais infeliz dos homens. Graças a Deus, o Senhor me deu uma família, e eu posso dizer hoje que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu posso olhar para os meus filhos, já criados, um casado e o outro, um partidão, bonitão. Ele servindo ao Senhor também. Não há maior alegria que esta. Talvez você ainda não tenha este privilégio de poder dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. Mas eu quero dizer que a palavra do Senhor, ela permanece fiel ao próprio Senhor. E ela tem promessas para nós. Temos que chegar e nos apropriar dessas promessas, mas com um coração que ama ao Senhor, que ama a sua palavra, que ama a sua igreja. E mais, o episódio de Mara aponta para Cristo. Mas onde é que está Cristo nessa história? Eu não vou comentar com vocês rapidamente, só dizendo que alguns autores estudiosos fazem uma relação com a própria árvore que foi lançada, que seria, isto é uma analogia, isto é uma coisa que não podemos afirmar. Mas o que podemos afirmar ali, que podemos ver na pessoa de Moisés, o tipo de Cristo. Quando Moisés retira o povo do Egito, o Senhor chama Moisés e fala, vai lá, diga para Faraó, deixa meu povo ir, para que me preste culto no deserto. Aí toda aquela história nós já conhecemos. O Senhor endurece o coração de Faraó, não deixarei ir, não vai. E o Senhor manda a primeira, a segunda, a terceira, até a 10ª praga. Na 10ª praga, ele fala assim, eu não aguento mais, não dá. E tudo isso porque Faraó falou, quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Possivelmente o Senhor, uma conjectura, né? Ele pode ter pensado assim, você não conhece, mas vai conhecer. E todo o Egito conheceu quem era o Senhor, quem estava
conclamando aquele povo para ir para o deserto, para se formar uma nação santa que veio até nós e nós fazemos parte do povo do Senhor. Então, na pessoa de Moisés, sim, nós podemos ver Cristo intercedendo pelo povo. E esse é um ponto mais específico, porque ele não apenas tira o povo de Israel do Egito, mas também faz o quê? Quando as águas estão amargas, ele intercede pelo povo. Essa intercessão de Moisés pelo povo é o que Cristo faz por mim e por você. Embora sejamos pecadores, embora o mal ainda esteja dentro de nós, se o Senhor se afastar de nós, nós botaremos tudo a perder. É a graça do Senhor sobre nossas vidas que nos traz até aqui, que nos traz até a sua igreja para juntos cultuarmos ao Senhor, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Que bênção, irmãos, é poder estarmos na escola dominical. Que bênção é poder chegar e falar e estarmos diante da palavra do Senhor. Que possamos valorizar os nossos pastores, nossos mestres, professores. Desde criancinha. Eu estou vendo aqui uma mãe, possivelmente mãe de uma criança, aqui no colinho da sua mãe. Eu me lembro quando eu sentava do lado do meu pai, na escola dominical. Às vezes eu não entendia muita coisa do que o pastor estava falando. Mas isso é assim que começa a forjar um verdadeiro cristão. Com crianças na casa do Senhor. Queridos, tragam seus filhos para a escola dominical. Quantas famílias foram alcançadas pelo amor, pela graça do Senhor Jesus por causa de uma criança que veio à escola dominical, por causa de uma criança que veio a uma escola bíblica de férias. É na escola dominical é que nós aprendemos a palavra do Senhor. Durante uma pregação, dificilmente alguém vai se levantar e falar: olha, eu não entendi muito esse ponto. Mas na escola dominical, na classe, quando nós saímos daqui, você tem a oportunidade de falar: eu não entendi, eu quero aprender mais. Eu tenho sede disto. Todas as vezes que eu chego diante da palavra do Senhor, eu faço uma oração. Eu oro lá, Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Porque se não for a graça do Senhor agindo em nossas vidas, nós vamos ler, nós vamos ter algum conhecimento, mas aquilo não vai entrar no nosso coração. É o Senhor é quem nos capacita, é o Espírito Santo de Deus é quem ilumina os nossos corações, de tal modo que podemos nos achegar à palavra do Senhor, que podemos chegar diante do Senhor, confiando que Ele é o nosso Senhor, é aquele que torna as águas amargas em águas doces, é aquele que sustenta a vida, é aquele que redime o seu povo. É aquele que está preparando lugar para nós junto dele. Podemos fazer um paralelo entre aquele tempo e o nosso. Assim como Deus proveu as necessidades do Israel, assim também o Senhor tem provido as nossas necessidades. Mais especificamente, podemos observar no versículo 26 que o Senhor é quem sara a Israel. Já a igreja do Senhor Jesus, fundada lá no advento de Cristo, nós podemos ler em Mateus 16, 31 e 33, e eu gostaria de ler com os irmãos também. Mateus 6.
31 e 33. A 33. Para que nós possamos traçar esse paralelo do povo que saiu do Egito, dos cuidados do Senhor, da sua provisão. Embora o povo, constantemente, isso era uma marca que ficou muito latente no povo de Israel, a murmuração. Quantas vezes ele murmurou? E o Senhor, diante da sua misericórdia, ele resolvia os problemas. Em determinado momento o Senhor falou para Moisés: olha, eu vou destruir esse povo. É claro que nós entendemos e sabemos que o Senhor, a intenção do Senhor era trazer um ensinamento para aquele povo. Aí Jesus, mais uma vez, Moisés intercede pelo aquele povo: olha, se o Senhor for exterminar esse povo, risca meu nome do livro da vida. Grande aprendizado, uma grande mensagem. Mas Mateus, no capítulo 6, de 31 a 33, diz assim, eu quero ler com vocês. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Eu não estou ouvindo vocês. É para nós lermos juntos a palavra de Deus, para ficar frisado na nossa mente e no nosso coração. Pode ser? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? Que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitas de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor conhece as nossas necessidades. E às vezes nós estamos inquietos, Senhor, o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Essas coisas, o ímpio, o gentil, ele sabe. Eles é que fazem todas essas coisas. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que o Senhor conhece as nossas necessidades. Mas ele traz para nós o seguinte, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas serão acrescentadas. Palavras do Senhor Jesus. Palavras de poder. Palavras de verdade, pois Ele é a verdade. Concluindo nossa mensagem, em Mara o Senhor transformou as águas amargas em águas doces, que mantiveram a vida do povo de Israel e chegaram a um oásis chamado Elim, onde nesse oásis, no último versículo que nós lemos, a palavra de Deus diz, lá em Êxodo 15, que era um oásis que possuíam 12 fontes e 70 palmeiras. Para quem tinha passado pelaquela terra árida, de sol, de poeira, de calor, de sofrimento, chegar num oásis. É como, irmãos, quando nós, às vezes, as preocupações da vida que nos afligem, e nós falamos assim, eu vou para a casa do meu Deus. É o oásis que nós estamos falando. Lá eu encontrarei descanso. Na presença do Senhor, a fartura de alegria. E a nossa alegria e a nossa paz não é uma alegria que se faz por ausência de dificuldades. Não. É uma alegria que se faz em meio às dificuldades. E o Senhor promete estar conosco. E nós nos lembramos, quando nós lemos esse versículo que fala das palmeiras e das fontes que o povo de Israel encontrou em Elim, nós nos lembramos do rei Davi, quando ele nos brindou com aquele salmo tão maravilhoso, Salmo 23.
quando no versículo 2 ele fala: ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Queridos, a palavra do Senhor está cheia de promessas para aqueles que amam o Senhor. Para aqueles que o Senhor escolheu, para aqueles que o Senhor Pai concedeu ao seu Filho Jesus. E nós fomos estes que o Pai deu para Jesus Cristo. Eu quero dizer para vocês, eu achei muito interessante que eu li na internet, alguém falava: se Jesus fosse vivo, ele faria isso. Se Jesus fosse vivo, ele faria aquilo. Se Jesus fosse vivo, ele não atiraria a pedra. Aí o autor fala assim, o autor do vídeo, né? Mas Jesus está vivo. Não é se ele estivesse vivo. Ele está vivo. Mas onde ele está? Talvez a gente não compreenda isso. Está no céu. Ah, tá, eu entendi, ok, tudo bem. Espiritual. Ele está vivo. Num corpo glorificado. Mas existe algo no céu. Quando Cristo venha, a parte divina do Senhor se une com a parte humana do Senhor. Está no céu, intercedendo por nós. Existe um corpo no céu. É o corpo do Senhor Jesus. E ele não vai se esquecer de nós. Ele não pode se esquecer de nós, porque ele vela por sua palavra. E ele disse, lá naquela história linda: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus vai voltar. E ele também falou antes: vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em João, no capítulo 7, 38, 37 e 38. Mais uma vez eu gostaria de ler com os irmãos. João 7, 37 e 38. São mensagens que a gente tem que bater no peito e falar: que orgulho de ser cristão. Obrigado, Senhor, porque eu não merecia isto. Obrigado, Senhor, porque eu estava perdido. E todo o melhor que eu puder fazer não vai adiantar de nada. Porque a obra completa e perfeita foi feita por Cristo Jesus. Não são os meus méritos que vão me levar para o céu. Não é porque eu ensino na escola dominical. Não é porque eu prego na casa do Senhor. Não é porque eu toco bem. Não é porque eu faço nada. É porque eu sou um pecador. A condição para ir para o céu é ser pecador, redimido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A obra toda foi Ele quem fez. Tudo é dele. Tudo é para Ele. Bendito é o nome do Senhor. E diz assim: no último dia, vamos ler juntos? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aleluia! Às vezes é difícil a gente ouvir um aleluia, um amém nas nossas igrejas, mas em determinados momentos nosso coração se alegra de tal maneira em que somente um aleluia cabe naquele momento. Isso foi o grande dia da festa. E para terminar, eu quero fazer 3 rápidas aplicações aqui para nós nesta manhã. E a primeira delas diz respeito à murmuração. Está relacionada com o versículo 24.
A murmuração é uma condição contrária à gratidão. Murmuração não combina com gratidão. Em Efésios, no capítulo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo nos exorta da seguinte maneira: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dar graças ao Senhor é uma ordenança e não uma opção. Então você precisa sair daqui nesta manhã sabendo que precisamos dar graças ao Senhor. Dê graça ao Senhor, pois deve ser uma atitude constante. Quando ele fala sempre dando graças, sempre, é uma atitude constante. Não é só em alguns momentos. Eu dou graças ao Senhor porque por mais um ano de vida. Eu dou graças ao Senhor por um concurso que o meu filho passou. Dar graças sempre, em todos os momentos. Dê graças ao Senhor. E dar graças ao Senhor deve ser um tributo de louvor endereçado a quem? Ao único e verdadeiro Deus. É a Ele que devemos dar graças. Eu fiz uma coisa muito boa, alguém fez alguma coisa. Olha, graças a você. Graças a você que me abençoou. Graças a Ele, porque dele provém todo o bem. E hoje eu conclamo você, para que juntamente comigo, abandonemos a murmuração. Como é fácil murmurar. Isso está entranhado dentro de nós, a murmuração. Mas eu conclamo você, para que voltemos para Deus com um coração repleto de de gratidão e com os lábios cheios de louvor. Louvamos ao Senhor sempre. Portanto, queridos, você, que nós possamos deixar a murmuração de lado e dar graças ao Senhor. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer nesta manhã diz respeito ao versículo 25. Clame ao Senhor. A vida é feita de diversas situações, alegrias, sorrisos, tristezas, vitórias, aparentes derrotas, avanços e retrocessos, coisas contrárias e que tantas vezes, como nós temos falado nesta manhã, trazem às vezes preocupação, lágrimas e desespero. Mas podemos ver no versículo 25 que quando essas coisas se levantarem, quando o dia mau chegar na nossa vida, o dia mau chega, queridos. O dia da tristeza, o dia das lágrimas, ele chega a cada um de nós. Mas quando isso acontecer, a exemplo de Moisés, lá no deserto de Sur, que possamos clamar ao Senhor, porque dele provém todo bem, a libertação, a redenção para o seu povo. E por último, de acordo com o versículo 26, obedeça ao que a Bíblia nos ensina. Obedeça a palavra do Senhor. Em João 14, 21, lemos, isso aqui todos nós sabemos de cor, não precisa nem abrir a sua Bíblia. Apenas pronuncie comigo. Em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus falando. Eu amarei e me manifestarei a ele. Portanto, queridos, se você ama o Senhor, verdadeiramente, como nós declaramos nos louvores que nós cantamos todos os dias, se nós amamos ao Senhor, nós devemos obedecer. Obedeça a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Bendizemos o teu nome, ó Deus, porque os nossos corações, ó Deus, estão cheios de alegria, Senhor Deus, por estarmos na tua casa,
por podermos ouvir, ó Deus, e compartilhar com esta amada igreja as coisas que o Senhor tem feito para o seu povo desde a antiguidade. Graças te damos, ó Deus, e pedimos para que o teu Espírito Santo, ó Deus, venha ao nosso encontro, que, ó Deus, trabalhe estas palavras nos nossos corações. Não é a palavra do André, é a palavra do Senhor. Aplica, Senhor Deus, aos nossos corações. Que possamos, ó Deus, neste dia que o Senhor tem reservado para estarmos na tua presença, que possamos, ó Pai, no restante deste dia, cada vez mais, durante toda a nossa vida, fazer com que o teu nome seja glorificado. Oramos no nome santo e precioso de Jesus Cristo. Amém.